Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado do Evangelho de São Lucas, nós contemplamos as bem-aventuranças. Se nós olharmos, São Lucas ele traz somente 4 bem-aventuranças, diferente de São Mateus, que traz 9 bem-aventuranças. São Lucas ele elenca 4 bem-aventuranças que ele reconhece como aquelas que são mais importantes para o segmento, para a caminhada. E por isso que nós temos 4 realidades bem essenciais. Mas depois ele também vai trazer os 4 Ais, que é o contraposto dessas bem-aventuranças. E podemos dizer, que esses 4 Ais são as 4 realidades que podem nos roubar aquilo que é a bem-aventurança, ou seja, a felicidade eterna. Por isso que nós vemos, diante do texto sagrado de hoje, algo que tem a ver com os fundamentos da nossa vida. O termo bem-aventurado significa felizes, ou podemos assim dizer, é um termo que se remete a uma felicidade não dessa terra, mas uma felicidade eterna. Por isso que quando ele diz bem-aventurados vós, ele está querendo dizer que nós já participaremos da alegria, da felicidade eterna nessa terra, quando nós aprendermos a viver essas coisas que ele mesmo elenca. A primeira coisa que Jesus Cristo vai nos chamar a atenção, e a primeira bem-aventurança do Evangelho de São Lucas, é a pobreza. A segunda é a mortificação e a penitência. A terceira é o sofrimento. A quarta bem-aventurança é a perseguição. Assim nós vemos essas 4 realidades que fazem parte da nossa vida. Essas 4 realidades que os profetas antigos vivenciaram, que Jesus mesmo vivenciou. Assim, nós seremos felizes, participaremos da vida eterna já nessa terra, se aprendermos a viver essas 4 coisas na nossa vida terrena. Por isso que a primeira é a pobreza, porque a pobreza ela é essencial para a vida cristã, porque a pobreza é uma vida de desapego, uma vida onde nós vamos cada vez mais nos desapegando das coisas materiais para se unir às coisas eternas. Na segunda bem-aventurança, que fala da mortificação, também nós precisamos ir entendendo que somente uma vida mortificada é uma vida que se torna dócil ao Espírito Santo. Na terceira bem-aventurança vem o sofrimento, coisa que é muito natural à nossa vida, que nós precisamos aprender a enfrentar, porque o sofrimento é aquilo que torna meritórias as nossas obras. O sofrimento é aquilo que, podemos dizer,
é o fogo que purifica a nossa vida, para que nós possamos realmente permanecer no caminho, amadurecendo a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa esperança no reino dos céus e a nossa capacidade de correspondência, de amor a Deus e ao próximo. E a quarta bem-aventurança é a perseguição, porque somente quando nós aprendemos a abraçar as perseguições que nós seremos capazes verdadeiramente de realmente permanecer perseverantes no caminho. Porque a perseguição é aquilo que é o mais natural na vida cristã. Porque aqueles que começam a seguir a Cristo e anunciar o Evangelho sempre estarão, como que num contraponto contra o pensamento do mundo, contra o pensamento daqueles que querem viver na perdição. Mas quando nós anunciamos a verdade, nós começaremos a ser perseguidos, porque a verdade ela incomoda, a verdade muitas vezes ela dói e naturalmente essa verdade ela sempre nos traz luz sobre a vivência humana. Por isso que muitos perseguem os cristãos, porque a verdade que os cristãos trazem é a verdade de Deus, aquilo que é a plenitude da vida humana que se dá em Jesus Cristo. Por isso que nós vemos dentro dessas 4 bem-aventuranças, as 2 primeiras elas são ativas, que nós precisamos aprender a exercitar a pobreza e precisamos fazer mortificação, penitência. As outras 2, elas são passivas, são coisas que nós precisamos aprender a acolher. Por isso que nós temos nessas bem-aventuranças aquilo que nós podemos chamar de purificações, purificações ativas e purificações passivas. Depois nós vemos como que Jesus Cristo ele vai nos trazer uma promessa, porque ele vai dizer: alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Veja que nós precisamos cada vez mais realmente ter essa certeza, essa esperança, porque se nós aprendermos a viver essas purificações, essas bem-aventuranças, alcançaremos a verdadeira felicidade, que é sim o reino dos céus. Por fim, nós temos os 4 ais, que são como venenos para as bem-aventuranças. Esses 4 ais que Jesus nos elenca, também nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida. Eles podem nos roubar a verdadeira felicidade. Assim, o primeiro ai é a riqueza, o segundo é a fartura, o terceiro são as euforias dessa vida e o quarto ai são os elogios. E aqui nós temos representações de 4 pecados capitais. A primeira é a avareza, representando a riqueza. O segundo pecado capital, vinculado à fartura, é a gula. O terceiro pecado capital, que está vinculado à euforia, é a luxúria. E o quarto pecado capital, que está vinculado à busca de elogios, é a vaidade e a soberba. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com esses venenos que podem roubar a verdadeira felicidade e, naturalmente, ir nos iludindo nesse mundo, nos fazendo achar que somos felizes e realizados, mas numa hora ou em outra, a nossa vida cairá num grande vazio. E o vazio nada mais é do que a antecipação do inferno nessa terra, porque o inferno é isso, uma vida vazia. A vida celeste é a vida repleta, plena de Deus, cheia da graça divina. Por isso precisamos realmente ter esse grande cuidado contra esses ais, que são esses pecados que roubam a nossa verdadeira felicidade, e precisamos exercitar essa capacidade de sermos felizes através dessa purificação ativa, onde nós vamos exercitando, e da purificação passiva,
onde nós vamos acolhendo aquilo que Jesus Cristo nos oferece como caminho de bem-aventurança para alcançarmos a verdadeira felicidade, que é sim a felicidade eterna. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.